Olá, no Intelecto News de hoje, em parceria com a editora Noeses, nós vamos conversar com o professor Paulo de Barros Carvalho, professor emérito e titular da PUC, SP e da USP, presidente do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, editor-chefe da editora Noeses e ainda titular do escritório Barros Carvalho Advogados Associados. Hoje falaremos sobre a sua trajetória profissional e acadêmica como um dos maiores juristas da atualidade. Professor Paulo de Barros Carvalho, seja muito bem-vindo ao Intelecto News. É prazer em estar com vocês, estou às ordens. Vamos começar falando então do início da sua carreira acadêmica. Qual foi a influência de Geraldo Ataliba e Lourival Villanova na sua vida profissional e acadêmica? Sim. Pela ordem, eu começaria por Geraldo Ataliba. Geraldo Ataliba foi decisivo na minha vida, porque eu me formei, estava fazendo a Getúlio Vargas, o curso de pós da Getúlio Vargas, e também o que hoje é um mestrado em Direito Comercial na USP. E o professor Geraldo Ataliba me convidou para ser assistente dele, para ajudá-lo na cadeira de Direito Tributário. Mas eu gostaria de anotar o seguinte, ele convidou em que condições? Nós, eu, o professor Celso Seixas Ribeiro Bastos, o professor Michel Temer e o professor José Eduardo Bandeira de Mello, resolvemos fundar um escritório, que era na Maria Paula, no lugar onde funcionou o escritório do pai do José Eduardo Bandeira de Mello, né, que foi nomeado para o Tribunal de Justiça como desembargador. Então, ele não podia continuar advogando e nos cedeu esse escritório. Aí nós quatro tínhamos um cliente só, né? E o nosso consultor era o irmão do Michel, o Ed Temer, que já era um advogado mais tarimbado, né? E o Geraldo Ataliba e o Celso Antônio Bandeira de Mello eram diretores do Instituto de Amparo à Pesquisa. E não deviam ter tanto trabalho assim, porque eles passavam regularmente pelo nosso escritório, lá pelas 4 horas, essa hora, assim, e começavam a discutir, a polemizar sobre temas jurídicos. Eu me lembro que o sol entrava pelas frestas, assim, e o Celso Antônio dizia, mas o que é o Estado? E ele mesmo respondia, e o Ataliba falava em continuidade. Eu, o Michel, o Celso Bastos e o José Eduardo Bandeira de Mello, não ficávamos só na expectativa, nós éramos menores, né? E ficávamos dando um palpite aqui, outro ali, mas não participávamos da discussão. Depois de umas 3 ou 4 rodadas como essa, o Ataliba disse, olha, eu estou assumindo agora também a cadeira de tributário, porque ele já era professor de Direito Constitucional na PUC. E o Michel estava assistindo em Constitucional. Disse, Paulo, você não quer me ajudar lá em tributário? Eu disse, claro que eu quero. E comecei então, isso em 1969 para 1970. Em 70 eu fui nomeado regularmente lá pela faculdade. Mas eu digo que a influência do Geraldo Ataliba foi decisiva porque eu ficava muito tempo com ele, sabe? O que era muito difícil. O Celso Bastos dizia que com a Ataliba só se podia ficar meio período,
porque ele é muito dinâmico, ele era muito agitado, muito dinâmico, e fazia, acontecia, etc. Mas eu passava o dia todo com o Ataliba, fiquei grande amigo do Ataliba, e ele influenciava, ele corrigia muito, sabe? Ele gostava de corrigir. Isso não se diz assim, se diz assim, assim, assim. Eu ia assimilando isso, né? E foi assim. Agora, depois é que eu conheci o professor Lorival Villanova. Por quê? Porque ele era amigo do professor Geraldo Ataliba. O professor Lorival vinha sempre examinar na USP. Ele era convidado a ser examinador, a integrar as bancas examinadoras da USP. E nessa altura, o Ataliba, diga-se de passagem, era filho do Dr. Ataliba Nogueira, né, que era titular da USP. E o Dr. Ataliba Nogueira pedia ao Geraldo que fizesse companhia ao professor Lorival. Isto é, que fosse buscar no hotel, levasse para a USP, levasse de volta para o hotel, levasse para o aeroporto. E com isso, o Ataliba ficou amigo do professor Lorival, sabe? Por quem ele tinha uma admiração incontida. Ele era muito exagerado, exagerado no bom sentido. Ele é muito efusivo e ele acabou ficando amigo. E um dia disse, olha Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma sala no Maxud, convidar os professores da PUC e os da USP, que são nossos amigos, porque o professor Lorival pode dar um curso de 2 dias sobre teoria geral do direito para nós. Vamos fazer isso? Vamos. E só que você se encarrega de levar o professor, né? Eu digo, como ele fazia, eu digo, tá bom, eu faço isso com todo prazer. E aí fiquei também amigo do professor Lorival Villanova, né? E tive uma influência muito grande do professor Lorival Villanova, porque os livros dele são muito difíceis. São livros com grau de dificuldade muito grande, ele não faz concessões, ele não escreve para... Ele escreve para uma elite, para um grupo muito pequeno de interessados. E eu ia muito a Pernambuco, porque a família do meu pai é de Pernambuco, né? Então eu ia quase todo mês, eu passava uns dias lá e fazia uma visita ao professor Lorival. Como eu estava tentando ler o livro dele com muita dificuldade, eu comecei a selecionar algumas dúvidas e eu me lembro no apartamento dele, lá em Boa Viagem, né, eu puxava o papel assim, professor, eu tenho essa dúvida, essa, aquela. Eu formulei umas 2, 3 dúvidas. Aí eu vi, quem sabe eu estivesse sendo inconveniente, né, de ir lá e ficar interpelando o professor sobre essas questões. Ele disse, olha, professor, eu tenho dúvidas em profusão, mas eu não quero incomodar o senhor e vamos conversar de outros assuntos. Ele disse, olha, Paulo, aí que você se engana, porque eu vivo isolado aqui. E a coisa que mais me alegra é quando vem alguém aqui falar sobre as minhas obras. Então você pode trazer quantas dúvidas você quiser. Faça o seguinte, aí ele deu o procedimento. Anote num papel, eu já fazia isso, né? Anote no papel todas as dúvidas e nós vamos percorrer todas elas. E combinado? Combinado. Então quando eu voltei para São Paulo, eu levei depois um papel imenso, um montão de dúvidas, e ele com todo
o prazer, com todo o entusiasmo. Ele ficava entusiasmado com isso, né? Ele me explicava. Eu me lembro que a diferença entre noesis e noema, né? Que não eram todos os dicionários que registravam. E então eu perguntei a ele. Ele disse: não, Paulo, é muito simples. Você está vendo aquele navio? Que o apartamento dele era de frente para o mar. E os navios, antigamente, antes do porto de Suape, faziam aquela fila para entrar no porto de Recife. Você está vendo aquele último navio? Eu digo: estou. Então, o ato de você olhar para o navio, o ato de você olhar é noesis. E o que você colhe com o olhar? Eu digo: eu vejo o navio. Não é? Quando exercito esse ato, eu vejo o navio. Então, um navio é um noema, é o conteúdo do ato. Eu nunca mais me esqueci.